Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso de Introdução à Programação e a gente vai começar essas aulas explicando o que é programação. O conceito mais simples, programar é passar uma sequência de instruções para o computador executar. Só que a gente pode quebrar esse conceito e olhar uns pedaços dele para entender melhor o que a gente vai passar nesse curso de programação. Primeiro a gente discute o que são computadores. Computadores são grandes máquinas de calcular super rápidas. E o que o computador faz quando está executando o programa são cálculos atrás de cálculos, bilhões de cálculos por segundo. Passar um vídeo, por exemplo, é calcular a cor e a intensidade de cada pixel do seu monitor várias vezes por segundo. Para você ter uma ideia de quão rápido isso acontece, num vídeo de alta definição, ele faz 920 mil cálculos por quadro que é exibido, né? Se o vídeo for numa taxa aí de 60 quadros por segundo, ele vai fazer 55 milhões de cálculos por segundo só para passar o vídeo. E 55 milhões de cálculos pode parecer muita coisa, mas hoje um celular considerado mediano, ele vai trabalhar numa taxa de 1,5 GHz, que é 1 bilhão e 500 milhões de cálculos por segundo, ou seja, um vídeo aí ocuparia 3% desse processamento, e não é difícil você encontrar computadores que sejam dual-core, quad-core, octa-core, ou seja, você vai ter 2, 4 ou 8 vezes essa taxa de processamento. Então, realmente os computadores são muito rápidos em fazer esses cálculos, mas o que ele faz é basicamente isso, cálculo atrás de cálculo. Só que as diferentes entradas, os diferentes cálculos e as diferentes saídas que ele faz dão a impressão de uma máquina inteligente. Assim como uma sequência de desenho estático pode dar a impressão de movimento, que é o que acontece no desenho animado. Você vê um quadro, e vários quadros passando rapidamente, você tem a impressão de que aquele desenho está se movimentando. Quando o computador vai recebendo informações diferentes, fazendo os cálculos, entregando saídas diferentes, a gente tem essa impressão de uma máquina inteligente, de coisas miraculosas sendo executadas. Existem várias maneiras de passar essa sequência de instruções para o computador executar, essa sequência de cálculos que ele tem que fazer. E lá no início era realmente apenas cálculo. Então eles usavam cartões perfurados. Eles furavam cartões, empurravam para dentro da máquina, a máquina ia acumulando valores, depois eles empurravam cartões que indicavam qual era o cálculo que se queria que o computador fizesse. Então ele realmente dava essa cara de uma grande máquina de calcular, né? Hoje ele continua sendo essa mesma grande máquina de calcular, só que a gente conseguiu inventar funcionalidades diferentes com esses cálculos. E para ficar fácil da gente programar, a gente não ter que aprender a realmente falar a linguagem do computador, pessoas mais inteligentes criaram aí as linguagens de programação. Então, o que é uma linguagem de programação? É um jeito dos seres humanos usarem palavras que fazem sentido para os seres humanos para expressar o que eles querem que o computador execute. É um jeito da gente conseguir passar a nossa vontade de uma maneira que o computador entenda. E para isso, as linguagens seguem um tipo de notação matemática. Tá? Então a gente usa palavras, as palavras são geralmente em inglês, a gente consegue expressar uma lógica de uma maneira muito mais fácil de entendimento para os seres humanos, mas ainda assim segue uma notação matemática. Ou seja, cada caractere, ponto e vírgula, ponto, tudo que você colocar no seu código, o computador vai tentar interpretar, ele vai tentar calcular. Tem um significado importante para o computador. E a gente não precisa se preocupar em como calcular a cor e a intensidade do pixel do seu monitor para poder passar o monitor. E cada linguagem de programação que foi criada traz uma série de bibliotecas e frameworks que vão facilitar a vida de quem está desenvolvendo. Então, se você quer passar um vídeo, você vai ter um comando bem mais simples de se lembrar, que vai ser tipo, abra vídeo e o endereço do vídeo que você quer abrir. Se você quer criar uma tela, você vai ter um comando já para criar a tela,
quadradinha e tal. Você não vai precisar fazer cálculo a cálculo do que precisa ser feito. Então, essas bibliotecas, as linguagens de programação trazem bibliotecas que facilitam você a expressar o que você quer que o computador execute. E o computador vai conseguir, por sua vez, entender o que você pediu e executar essa tarefa. E para começar no mundo da programação, tudo que você vai precisar é de um editor de texto. É basicamente isso. Todo programa, no fundo, lá no seu início, é um texto. Depois esse texto vai passar por uma série de processamentos, ele vai ser interpretado ou codificado, mas nesse início o que você precisa é de um editor de texto simples para conseguir escrever aí a sequência de comandos que você quer que o computador execute. Para você ter uma ideia, muito provavelmente você já tem uma familiaridade com programação. Eu falo isso porque a maioria das pessoas se assustam quando vem aqueles códigos de programação. Eu escuto isso no escritório o tempo todo, o pessoal falando: nossa, eu nunca aprenderia um negócio desses, para mim não faz o menor sentido. Mas os conceitos de programação estão aí no nosso dia a dia. E às vezes a pessoa não sabe que ela já sabe programar. Eu até pergunto às vezes: você já programou um videocassete? Videocassete para quem é da minha época. Se você for mais novo, talvez você não saiba o que é isso, mas uma Smart TV você sabe, né? E você vai lá e programa um videocassete para gravar um filme, uma série, uma novela. Você informa qual horário você quer que ele liga, em qual canal você quer que ele sintonize, quanto tempo tem que gravar. Isso é uma programação, isso são conceitos, e tanto que chama programar um videocassete, né, para gravar. São conceitos que você usa na programação de computadores também. Você já escreveu ou seguiu uma receita culinária? Pegar ali passo a passo, cada ingrediente. Então, se você colocar os ingredientes de um bolo e falar: isso aqui é um bolo, né? Um ovo separado, a farinha separada, o açúcar separado, pode ser que seja estranho, né? Mas quando você segue o passo a passo, quebra o ovo, mistura o ovo, aperta essa massa, coloca o açúcar, bate no liquidificador ou na batedeira, põe para assar e no final você vai ter um bolo. Seguir essa receita ou escrever uma receita a ser seguida é o cerne da programação. São passos que aparentemente estão desconexos, mas que quando executados numa sequência produzem um resultado que você esperava. E se você já digitou uma fórmula no Excel, eu pergunto isso para o pessoal que fala que nunca vai aprender a programar, e eu falo: você tem dificuldade de trabalhar com Excel? Em escritório, a maioria das pessoas não tem essa dificuldade. Ela fala: não, eu já trabalhei, eu consigo fazer fórmula. Então você já programa. Porque uma fórmula do Excel é programação, é na sua mais pura forma. Se você pensar na fórmula de soma, por exemplo, do Excel, você está dizendo assim: pega o valor que está armazenado na célula A1, pega o valor que está armazenado na célula B1, soma esses dois valores e mostre aqui nesta célula C1. O que você está fazendo? É programação pura. Valores que estão armazenados em variáveis, aplicando uma fórmula matemática e mostrando o resultado para o usuário final. Ou seja, se você já trabalha com Excel também, pode ficar tranquilo. Você já está meio caminho andado aí no mundo da programação. Assim, essa aula foi bem rapidinha mesmo, é só para deixar essa mensagem de que a linguagem de programação, ela tem sim as suas peculiaridades que a gente vai ter que aprender, que ela tem uma cara de notação matemática, mas que você já sabe fazer isso, né? Você já tem um pouco de noção de programação. E o que você vai precisar agora é ter um pouquinho de paciência e persistência. Um pouquinho de paciência, porque as coisas vão esclarecendo conforme você vai trabalhando, conforme você vai passando pelos problemas, as coisas vão ficando cada vez mais claras e você vai se apoderando desse conhecimento. E persistência, porque na programação a gente rala. A gente sempre se depara com um problema que à primeira vista a gente acha assim intransponível, aí a gente fica ali quebrando cabeça, pensando como resolver, vai quebrando esse problema em problemas menores, quebrando esses problemas menores e ainda menores, até que a gente acha a sequência de passos
que são necessários para resolver aquele problema. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de persistência, mas você aqui com esse curso vai pegar várias dicas, vários truques, e você vai ver que você vai dominar essa arte com muito pouco tempo. Não se intimide, porque no fim das contas os programas são só arquivos de texto. Você abre o arquivo de texto, você muda esse arquivo de texto e o programa muda a sua forma de trabalhar. Isso vai ficar um pouquinho mais claro na próxima aula, porque já na próxima aula, quando eu explicar como é que funciona a programação para a web, você já vai pegar um programa pronto, você já vai poder alterar esse programa e ver como isso funciona na prática, como que o computador vem lendo a sequência de instruções e você vai modificar esse programa e vai ver que ele vai modificar o jeito dele de trabalhar. Eu acho que é isso, gente. Eu agradeço vocês por terem ficado e vejo vocês aí na próxima aula.